Saudações aos entusiastas do esporte a motor. Este é o GP Total desde 2001, endereço gptotal.com.br, também há muito tempo nas redes sociais. Você está em nosso programa no canal de YouTube, youtube.com/GPTotal, vídeos novos sempre às noites de segundas-feiras e os nossos cortes para lá especiais durante a semana. A pauta de hoje, claro, o desfecho da temporada 2025 da Fórmula 1, campeonato que se encerra em Abu Dhabi mais uma vez, vitória de Max Verstappen, mais título mundial para Lando Norris. E para a gente falar sobre essa corrida que marca o final de uma longa temporada de 24 corridas, tenho a companhia hoje do meu amigo João Carlos Viana, da capital do Ceará, cujo luto é absoluto, não só do nome ao qual não vou proferir, mas como para o próprio Ceará. Lamenta-se que o futebol cearense esteja nesse estágio de momento, mas enfim, literalmente bola para frente e fazer com que o futebol faça com que os torcedores voltem a sorrir, não é mesmo? Vai ser difícil. Vai ser difícil, mas vamos lá. Fase ruim passa. A gente aprende que fase ruim passa. Antes da gente começar, João, a discutir as questões da corrida em si, a gente, já vou adiantando, pessoal, a gente vai, para a semana que vem, a gente vai fazer uma análise do campeonato, a gente vai dar mais ênfase nesta corrida de Abu Dhabi. Claro, vamos falar sobre o campeão Lando Norris, mas eu queria aqui colocar uma espécie de um exercício jornalístico, tá? Porque o GP Total, ele é um veículo de comunicação, tem como grande ênfase opiniões e análises, não é um veículo de comunicação de notícias. A gente não tem aqui como característica furos de reportagem, hard news, informações em tempo real, prestação de serviço, não é realmente a característica do GP Total. E dentro dessas análises a gente tem que colocar uma coisa muito importante, que é uma base, um alicerce do jornalismo, que é procurar onde está a notícia, onde está o fato, onde está o elemento mais importante daquilo que nós testemunhamos, daquilo que estamos vendo, daquilo que um veículo de comunicação tem como responsabilidade passar para frente, que é a questão do contar a história, contar o que está acontecendo, narrar os fatos históricos, ser testemunha ocular da história, como já dizia muitas e muitas décadas atrás o repórter Esso. E eu queria dizer que este GP de Abu Dhabi, a gente tem que, mais uma vez, parar, fazer essa reflexão e pensar jornalisticamente onde está o principal fato. Tá? Em 2016, eu escrevi para o GP Total, essa coluna está lá ainda no nosso arquivo, o texto chamado Quando a Derrota é Mais Importante. E esse texto foi escrito na ocasião da derrota da Toyota nas 24 horas de Le Mans, quando o carro número 5 vinha para completar a última volta, abrir a última volta, e teve uma falha técnica terrível que levou o carro a um abandono. O carro nem mesmo cruzou a linha de chegada, ele foi desclassificado por não ter cruzado a linha de chegada e venceu a equipe Porsche, era o Porsche número 2. Só que a história mostra que aquilo ali era a crônica de uma derrota. E quando a gente olha para o Grande Prêmio de Abu Dhabi 2025 e a temporada 2025, a gente está diante da crônica de um vice-campeonato. E eu vou trazer aqui um trecho muito rápido do que foi a coluna para que vocês entendam, né, para que eu possa reforçar esse ponto de vista. Abre aspas, traduzir o sentimento da vitória é tarefa corriqueira do jornalismo esportivo, mas é doce, muito doce. A vitória tem um simbolismo poderosíssimo, a vitória consagra, a vitória é salvadora, a vitória é glorificante, purifica, eleva, sobrepõe, sobrepuja. A vitória é o ápice do trabalho recompensado, é o elogio natural ao esforço, à determinação e o que acaba por se tornar no grande e máximo prazer dentro do esporte de competição, explosão de emoção dentro de um sempre longo processo de tensão, o jogo, o duelo, a partida, a corrida. A vitória é a que passa para os livros, para as capas de jornais, de revistas, etc.
E nós, jornalistas, ao descrevermos esses feitos, acabamos por indiretamente fazer parte daquilo. E é algo prazeroso. Falar, eu escrevi sobre aquela bela vitória, aquele belo título mundial, aquela bela campanha, é uma frase que faz parte da memória de qualquer cronista esportivo. O que aconteceu, e aí, fazendo essa ponte para o que aconteceu neste domingo, o que aconteceu em 2025, no Grande Prêmio da Abu Dhabi, não é a crônica de uma vitória, é a crônica de uma campanha de um vice-campeão mundial. A gente assistiu, surpreendentemente, uma subversão da importância do resultado. E o que eu quero dizer é que, sim, o que mais se sobrepõe, o que mais salta aos olhos, no fim das contas, ao fim e ao cabo, quando passamos a régua, é a magistral campanha de Max Verstappen e não o título mundial de Lando Norris. Claro, aos vencedores das batatas, é uma referência literária de Quincas Borba, uma obra de Machado de Assis, que eu aprendi com a minha saudosa professora Neuza de literatura. Não sou um grande literato, meu conhecimento é apenas marginal, enfim. Mas é claro que a gente tem que levar em consideração os vencedores das batatas, mas a gente também tem que considerar a qualidade da batata. Se é uma batata tipo exportação de Idaho, ela é premium, ela é ótima. E agora tem as batatas que são ali daquele campo de batata e que só serve para matar de fome um exército que ganhou do outro, e essa é realmente a analogia usada na obra do Quincas Borba. A gente está falando de uma batata que não é essas coisas, mas a gente está falando de uma campanha que, no fim das contas, é uma campanha tão ou maior do que a que Fernando Alonso fez em 2012 com a Ferrari, Ayrton Senna em 1993 com a McLaren, Michael Schumacher em 97 com a Ferrari, apesar do desfecho que ela teve naquele momento, entre outras campanhas incríveis. Claro que em 67, 64, 62 ele podia ter muito mais títulos, enfim, Stellimose em 58, a gente pode pensar em muitas vezes em que o melhor da temporada não foi o campeão mundial. E a gente assistiu um exemplo determinante, cabal, em que a gente tem a cada fim de ano um campeão, mas não necessariamente este piloto sendo o melhor da temporada. E dito isso, passo a bola para você, João. Eu queria começar de uma forma um pouco diferente, uma espécie de crônica para trazer aqui uma questão de que eu estou enxergando todo esse desfecho com outro ponto de vista. Não que eu não vá reverenciar um campeão, o campeão é o que vai estar lá nos livros, é o nome da pessoa, mas para mim fica bastante claro que não é a vitória, não é o título mundial o mais importante desta temporada. O mais importante dessa temporada é valorizar quem foi o melhor e quem é o melhor desse grid da Fórmula 1. Que sim, cometeu erros, e um pouquinho mais de acerto, ele poderia ter sido campeão mundial, e eu estou falando do Max Verstappen. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Lucas. Boa noite quem nos assiste. Bom dia, boa tarde. Você falando aí em vitórias e derrotas, foi bem dolorido no dia de hoje, mas vamos lá, bola para frente. E Lando Norris foi campeão mundial de Fórmula 1. Apesar dos erros, dos momentos decisivos, das entregadas de rapadura que ele deu durante 2025, as declarações inacreditáveis que ele deu, principalmente aquela revista Vogue, e a postura muitas vezes inaceitável de um piloto de ponta que está lutando pelo título que ele teve. Ele não teve postura de um cara que estava brigando pelo título mundial de Fórmula 1. Lando Norris foi campeão mundial, até porque todo ano tem que ter, como você falou, Lucas, todo ano tem que ter um campeão mundial. Alguém vai fazer mais pontos. Alguém vai fazer mais pontos. Nem vai ser o melhor, nem o que tem mais vitórias, como foi o caso desse ano. O Lando Norris ficou com 7 vitórias e o Max foi vice com 8. Assim como o terceiro colocado também tinha 7 vitórias. Mas o Lando, ele fez uma corrida assim, bem cirúrgica, não vou dizer segura, mas foi bem cirúrgica. Ele conseguiu manter a segunda posição, levou uma ultrapassagem que ninguém esperava. Oscar Piastri
fazer aquela ultrapassagem na primeira volta, e foi uma bela ultrapassagem, um horroroso circuito de Yas Marina, bom que se diga, que só está ali porque é muito bem financiado, que é um circuito que ninguém gosta, é unânime, ninguém gosta daquele circuito, mas ele foi bem financiado, ele, inclusive, o pessoal dos Emirados Árabes, ele paga mais para fechar o campeonato. Mas o Lando ficou numa posição até um pouco frágil ali, em terceiro lugar, porque era exatamente a posição limite. Se ele perdesse outra posição, qualquer erro, qualquer vacilo, qualquer furo de pneu, um pit stop errado, ele poderia acabar em quarto, e com o Max Verstappen fazendo o que o Max Verstappen poderia fazer hoje. Essa é a corrida. Ele dominou depois de uma pole, e a gente tem que falar da pole dele também. Em vários momentos, o Max Verstappen ele extraiu muito mais do potencial do carro que ele tinha nas mãos. E esse sábado foi mais um exemplo, que ele conseguiu 2 voltas magníficas no Q3. Você vê que ele estava acima do potencial do carro da Red Bull, que é um carro que tem uma janela de desempenho estreitíssima. E o Max é o único capaz de tirar esse potencial. E ele fez a pole. E o que ele podia fazer, ele fez. Venceu a corrida, dominou, e esperar por um milagre. Esse milagre quase veio, de uma forma um pouquinho inesperada. Muita gente esperava que o George Russell, que era um piloto que estava ali brigando ali nas primeiras posições, pudesse ali perturbar mais um pouquinho a dupla da McLaren, apesar de que o Toto Wolff meio que falou assim, pessoal, a gente vai procurar não se meter na briga pelo título, meio que, até porque até aquela polêmica do Antonelli na semana passada, ele meio que, não vou querer brigar, mas outro piloto que tirou mais do que o carro lhe dava, fez uma baita corrida, chama Charles Leclerc, que largou bem, ficou na quarta colocação, corrida inteira, e nas primeiras voltas, deu um suadeiro ali no Lando Norris, e o Lando Norris, por mérito, ele conseguiu segurar, não errou, e o Lando Norris, não devemos esquecer, ele se meteu numa situação que poderia dar problemas. Quando foi a ultrapassagem sobre o Tsunoda quis reencarnar Sérgio Pérez em 2021, quando ele, quem não lembra, o Sérgio Pérez deu uma segurada no Hamilton bem forte. Ele forçou muito a barra ali a ponto de jogar o Lando para fora da pista, e o Lando completou a ultrapassagem. Por sorte, o Michael Masi não foi extirpado da Fórmula 1, e realmente aquela situação, acho que apenas o Tsunoda merecia ser punido. Ele foi muito... Aquilo foi constrangedor. A gente já vai falar de Yuki Tsunoda, mas aquilo ali foi constrangedor. Se aquilo ali é uma defesa... Se aquilo é uma defesa de posição, acho que ele tem um conceito de defesa de posição muito exótico, digamos assim. Não é muito ortodoxo. Acho que ele vai ter que reaprender o que é uma defesa de posição, porque aquilo ali... Não foi muito ortodoxo, não, que o pequeno Yuki fez. Colocou o Lando numa situação complicada ali, mas ele conseguiu se livrar do Tsunoda e fez uma corrida rumo ao terceiro lugar, que era a posição que ele necessitava, e ele venceu o título. Assim, eu estava escrevendo aqui a coluna, que vai no ar nos próximos dias, e eu me vivi em 1996, no meu auge dos meus 14 anos, mas em 1996, Damon Hill foi o campeão mundial, mas havia aquela sensação, e não existia a internet, não era tão massificado como é hoje, não existia rede social, era pura ficção científica, mas havia aquela sensação que quem sobrou para o Damon Hill vencer esse campeonato, porque o melhor piloto não tinha carro, que era o Michael Schumacher, chegando na Ferrari, começando aquele projeto de ressurreição da equipe, e talvez até o melhor piloto da Williams não tenha vencido, porque quando o Jacques Villeneuve chegou, feito um furacão na Williams, venceu algumas corridas bem interessantes, chegou muito forte, parecia que ele ia ser uma estrela, ia ser um furacão, mas logo depois virou uma brisa leve e suave ao longo dos anos. E muitas vezes tinha essa sensação, sobrou para o Damon Hill. E muita gente questionou, muita gente até falava, a Fórmula 1 está um nível tão fraco que até o Damon Hill foi campeão mundial. E quase 30 anos depois daquele título, você percebe que como aquele título envelheceu bem. Hoje a gente consegue enxergar méritos no Damon Hill, aquele cara que trabalhou,
é um cara que teve muitas dificuldades, apesar de ter o sobrenome Hill, não é? Teve por sinal, a morte do Graham Hill, contou 50 anos agora recentemente, então a família dele teve muitas dificuldades, a Beth Hill teve que se virar ali, então o Damon não teve uma carreira dentro do automobilismo bem linear. Lucas, você está no mudo, tá? O Damon não teve só uma abrindo um carreira linear. parêntese, João, o sobrenome Hill naquele contexto era só um peso, não tinha nenhum benefício você ter o sobrenome Hill. Você simplesmente está carregando o legado de Graham Hill nas costas, sem nenhum benefício. Ele não teve atalhos, ele não teve força, o nome Hill não foi... Começou tarde no automobilismo, literalmente. Não significou abertura de portas. Então, o sobrenome Hill não significou abertura de portas para ele. Era só o peso de você levar o sobrenome de um campeão mundial, multicampeão mundial, que era o caso do Graham Hill, sem nenhum benefício em troca. Então, nesse aspecto, sim, porque Damon Hill roeu muito osso para... Sim. Para ser campeão, para até chegar ali. Então, a gente enxerga o Damon, a gente hoje enxerga o Damon Hill com aquele cara que, como você falou, e ralou muito para chegar onde chegou e foi campeão. Então, ele teve temporadas bem interessantes, principalmente a 97 e 98, que ele voltou a vencer aquela corrida épica em Spa-Francorchamps. Então, hoje o Damon Hill, ele não é considerado um gênio da velocidade, mas é um cara, um campeão mundial respeitado. E a gente espera que um dia o Lando Norris seja um campeão mundial respeitado, porque ele finalizou esse campeonato, como eu falei aqui no começo, com muitos senões. Ele errou, ele espalhou a farofa. O campeonato é tão longo que alguns erros meio que vão diluindo. Mas várias vezes em Q3 o Lando Norris errou, ele bateu em Miami, por exemplo, e no final ele não conseguia largar na primeira fila, largava em quinto, sexto, décimo. Em Las Vegas, por exemplo, Las Vegas ele foi querer ser vou ser agressivo, vou fechar o Max, e acabou errando a ponte de freada e caiu para terceiro. O Max mostrou hoje como é que se faz. Como é que se faz? Foi lá e fez exatamente a mesma manobra do Lando Norris, só que ao contrário, ele foi perfeito e contou na primeira curva em primeiro e venceu. Então é isso, o Lando, que quando você olha, ok, quando você é campeão mundial, eu não gosto daquelas pessoas que gostam de questionar, esse é o pior campeão mundial da história, esse cara não merecia ser campeão. Não, o Lando teve alguns méritos, sim, que eu estou falando. Quem sabe mais na frente a gente dê mais valor. Ele conseguiu 7 vitórias no ano. Ele conseguiu uma virada. É o próprio Lando que vai construir. A gente não sabe o que vai ser a trajetória dele daqui para frente. Como é que ele vai lidar com a pressão de já ser campeão? Se vai ser bom para ele, se vai ser bom, que vem mordido para o ano que vem. Quanto o Verstappen ainda vai alugar um apartamento na cabeça dele. É o próprio Lando que vai construir e falar assim, olha, aquele primeiro título ele ainda estava cheio de senões, estava verde, tinha N deficiências, apesar da velocidade estar lá, e a gente passou o ano inteiro falando disso, que a velocidade dele sempre esteve presente. O que não teve era todo o resto, a consistência, a frieza, a preparação, a leitura de corrida, o dogfight. Dogfight, pelo amor de Deus. Mas assim, agora, olhando agora, ele conseguiu, a gente falou aqui do Piastri, ele conseguiu uma virada bem grande em cima do Piastri, e virou sobre o Piastri. E depois de Zandvoort, poucos poderiam imaginar que o Piastri ia perder o campeonato, e o Lando virou o campeonato. No auge, quando começou a recuperação, a remontada do Max Verstappen, que você falou tão bem, Lucas, ele conseguiu 2 vitórias categóricas na cidade do México, em São Paulo, no Lando Norris. Ele venceu o Max Verstappen ali. Então, a velocidade estava lá. Mas quando você... Até um pôster bem interessante, quais são os outros campeões mundiais pela McLaren. Aí você vê Emerson Fittipaldi, James Hunt, mais lá, Emerson Fittipaldi, Nick Lauda, Alan Prost, Ayrton Senna, Mika Hakkinen e Lewis Hamilton, e Lando Norris.
soa um pouquinho aquela coisa meio que, cara, ele não senta na mesa com esses caras, mas quando você olhar na lista, ele tá lá. Ele é campeão mundial, é pela McLaren, que serve uma filha de 17 anos, e tá lá. Mas, como você falou, Lucas, o futuro vai dirá como a gente vai olhar para esse título de 2025. Se a gente vai olhar, de repente, em 2055, quando a gente daqui a quase 30 anos, como a gente vai olhar para esse título, como a gente hoje olha o título do Damon Hill com mais respeito, como a gente olhava em 96, quem sabe mais na frente a gente olha esse título do Lando Norris com mais com outros olhos. Hoje a gente enxerga meio com sobrou pulando. Tinha que ser carro dominante, melhor O carro. Piastri desmoronou, eles tinham o melhor carro. Desmoronou. 16 de 24 corridas eles tiveram o melhor carro. Nas demais, fora Canadá e qual que foi a outra que o Russell ganhou? Até puxou Singapura. Canadá e Singapura, a Mercedes andou bem, aquelas coisas que dá os rompantes de loucura da Mercedes e de competitividade. Fora isso, a McLaren teve o melhor carro o ano inteiro e quando não foi o melhor carro, foi um carro equivalente ao que era o conjunto do Verstappen com a Red Bull. Não vou falar Red Bull porque só tinha um carro, só tinha o do Max Verstappen. E sem contar, Lucas, que a gente também não deve esquecer, como eu falei nos vídeos anteriores, a McLaren também pisou na bola. A desclassificação dupla em Las Vegas, o erro crasso de estratégia no Qatar, tudo isso custou pontos para o Lando Norris. Ele tem que colocar algumas coisas na... A gente vai relembrar. Se esforçou bastante, é claro que a gente vai discutir isso com bastante profundidade na semana que vem, porque a McLaren ela se esforçou bastante para perder esse título de pilotos, e quando a gente pega... 2 pontos perdeu. Quando a gente vê qual é a diferença de 423 para 421? Meio ponto percentual. O Lando ganhou um campeonato por meio ponto percentual. É o equivalente 84. A 84. Tá? O equivalente porque se você pega a diferença entre 421 e 423, cálculo de padaria, dá 0,5%. Tá? Lembrando que foi 72 a 71,5, né? Foi a distância ali, né? do meio ponto, em 84, a proporção é mais ou menos essa, tá? É como se o Lando tivesse vencido, no fim das contas, por meio ponto. O sufoco foi esse. Tá? Mas, claro, o Verstappen também jogou ponto fora, isso vai ser colocado na semana que vem. Mas a questão que eu quero deixar mais clara é a seguinte, é que o Lando teve uma corrida em que, ele trabalhou no limite, ele ficou o tempo inteiro praticamente na terceira colocação, mas ele estava com o regulamento embaixo do braço. E se precisasse trocar de posição com o Piastri ali, muito provavelmente aquilo ia acontecer e jogar qualquer coisa de Papai Rules para fora, entendeu? Porque aí ia mandar o Piastri encostar. Essa coisa de Papai Rules ficou uma coisa tão abstrata e tão constrangedora que o Zac Brown deixou bem claro, assim, não, se precisar usar ordem de equipe, vamos usar e para garantir o título de pilotos. Ou seja, na hora do aperto mesmo, não é essa questão de, não, é equidade entre pilotos e não sei o quê, sabe? Não tem essa. Para impedir um título mundial do Max Verstappen, eles iriam fazer qualquer coisa de Ferrari de Jean Todt, etc., sabe? Eu devo deixar bem claro isso, sabe? O que se torna, no fim das contas, uma tremenda de uma hipocrisia. Tá? Tá falando de hipocrisia. No meu bairro a gente chama assim, né? Você fala um negócio, faz outro. Do meu bairro aqui, Vila Hortência, a gente chama de hipocrisia. Enfim. Que já dá também. Então, a gente está na mesma página, isso é interessante. Bom, Max Verstappen, impecável, fez o trabalho dele, fez uma terceira vitória consecutiva. Tá? Lembrando, o Piastri fez Bahrein, Arábia Saudita, Miami, fez uma trinca. Verstappen agora termina o ano com uma trinca, Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi. Tá? Lando Norris, que é campeão, só fez 2 duplas, ele não fez uma terceira. Mostra bastante a questão da consistência do Lando Norris, principalmente com o campeonato, né, com o carro dominante que ele teve durante o campeonato. Tá?
Leclerc, quarta colocação, que foi muito competente. Leclerc carregando uma Ferrari muito problemática nas costas, e isso fica bastante evidente quando a gente vê o que foi a temporada do Lewis Hamilton. Tá? Hamilton andando abaixo do que o carro oferece e o Leclerc andando acima do que o carro oferece. O carro fica no meio entre essas duas situações. Kimi Antonelli, uma corrida irreconhecível, terrível, praticamente, né? Falar de Bortoleto também, que perdeu totalmente o ritmo de prova, enquanto o Hülkenberg foi lá, foi subindo degraus, conseguiu mais uns pontinhos na despedida da Sauber. A gente vai falar também das despedidas. Vamos avançando na pauta, então, João, vamos falar composição do pódio, Leclerc, como que a gente começa aqui? Eu acho que a gente vai dar mais ênfase na próxima semana, mas assim, foi bem interessante como o Piastri, meio que do nada, não sei se teve alguma conversa interna do Mark Webber com o Zac Brown, do Qatar para cá, o Oscar Piastri, sim, andou mais que o Lando Norris. Ele deveria ter vencido no Qatar, se não fosse a McLaren. Mistério. Então, vamos falar, porque isso é muito interessante, porque ele teve aquele fim de semana desastroso no Azerbaijão, bateu logo no começo, vinha do que a gente estava chamando de eficiência discreta, estava com cara de Pro 75 ali, um jeitão meio Pro 75, o Piastri. A partir de Azerbaijão, a coisa desandou de uma forma até bem inexplicável. Assim como é inexplicável, por que ele voltou a ser tão competitivo nas últimas 3 corridas? E é uma coisa que o senhor André Stella, o senhor Zac Brown tem que dizer o que aconteceu. Porque teve um momento em que ele começou a colecionar 4º e 5º lugares, colecionou ali um monte de 5º lugar, não estava andando nada, enquanto o Norris estava vencendo corridas, e de repente nas últimas 3, como se tivesse... sabe aquele negócio assim, você não sabe por que você não consegue explicar por que está perdendo, não consegue explicar por que está ganhando. A dona McLaren tem que explicar isso aí, porque ficou muito estranho. E não estou querendo levar teorias conspiratórias, mas assim, explicar tecnicamente por que o Piastri, que vinha de uma campanha muito mais regular que a do Norris, teve, após Azerbaijão, um período de trevas, e nas últimas 3 volta a carga e volta a ser competitivo. O piloto não desaprendeu por 4 ou 5 corridas durante o campeonato. E seria muito interessante o senhor André Stella, o senhor Zac Brown, os cabeças dessa McLaren, pudessem explicar o que aconteceu com o seu piloto australiano, porque ficou muito estranho. Em um momento em que justamente o Lando Norris cresceu, teve a virada, teve o mérito em si, apesar de ter acontecido isso, o quê? Uma autoimplosão de Oscar Piastri. A gente brincou com a situação de que ele parecia o morango do amor, né? De repente ele era o queridinho e de repente ninguém mais falava dele, todo mundo esqueceu ou passou a criticar, certo? Seria muito interessante se a McLaren tivesse um mínimo de transparência e explicasse por que o seu piloto, que até então era líder do campeonato, teve esse momento de trevas e por que ele, depois disso, voltou à carga e andou mais do que o Lando Norris nas últimas 3 corridas. É uma explicação que eu gostaria muito de saber por parte da alta cúpula da McLaren. Absolutamente do nada, porque foi Las Vegas, acho que foram as últimas 2 coisas que Las Vegas realmente não andou bem, e ficou em 4º, não foi desclassificado. Mas no Qatar ele era para ter vencido e dominou. Inclusive, eu acho que Qatar foi o melhor final de semana do Piastri no ano, superior às 7 vitórias dele. E em Abu Dhabi ele foi bem mais rápido. Na corrida, a ultrapassagem que ele fez no Norte foi belíssima. Por fora, sem DRS. Despediu o DRS, Lucas. Aí, graças. Vamos pensar positivo. E ele fez uma baita ultrapassagem. Não consigo pensar positivo. É muito bom o DRS. Eu sempre fui um crítico do DRS. Vai pegar lá, quem for pegar meus textos, revirar meus textos. Eu nunca elogiei o sistema. Para mim, é um atentado à isonomia do esporte. Primeira pessoa a ter colocado isso foi o nosso querido amigo Manuel Blanco, nosso cronista aqui, de tanto tempo de GP Total. Ele colocou isso e eu continuo a colocar
exatamente a frase que ele colocou, é um atentado à isonomia do esporte. Tá? E agora ela se despede, mas o que a gente vai ter? A gente vai ter um duplo DRS agora, porque a asa dianteira vai ser móvel também. Um artificialismo que era só meio artificial, agora vai ser inteiro artificial. Agora sim, Lucas, se for, agora sim, se também desvirtuar um pouquinho da pauta, mas se for o piloto usando quando quer, não aquela marmotagem de vai usar no segundo, aquela coisa toda, eu acho que a detalhe da isonomia é isso. É que só um piloto podia, então numa briga, eu e você. Só quem tá atrás tem a arma. Como se você amarrasse a mão do lutador de boxe, uma mão, o cara tem duas e o cara que tá. Então. Só tem uma. Então, assim, agora se realmente todo mundo usar quando quer, vai voltar como era, por exemplo, na era turbo, na primeira era turbo, existia o botão de busca, o piloto poderia aumentar a pressão do turbo e efetuar ultrapassagens ali. Mas o piloto que estava. E se o sistema, o piloto não desarma a tempo de fazer a curva? A gente viu que o Gabriel Bortoleto fez no S do Senna, sabe? São coisas que eu insisto em dizer. Às vezes, soluções novas acarretam um monte de novos problemas, e a Fórmula 1 é pródiga nisso. Tá? Nos últimos anos, então, demais. Eles são um passado glorioso de novas soluções que acarretam a novos problemas que não existiam glorioso entre antes. Aspas. Glorioso entre aspas, né? Vamos deixar bem claro. Isso é realmente complicado. Mas sobre o Piastri, a gente estava falando do Piastri, é saber por que ele teve esse período de trevas, e é como se ele... porque, veja, durante a temporada, a McLaren fez de tudo para que o Lando Norris se acostumasse com a suspensão anti-dive radical que a McLaren introduziu este ano. Tanto que o carro do Lando Norris tem uma geometria de suspensão diferente da do Piastri. Se você for lá pegar e tirar foto das duas, você vai ver que os braços de suspensão são diferentes. Principalmente o desenho próximo às rodas, que ali é mais pronunciado, dá para ver bem a diferença entre os dois. Porque o Norris gosta um pouquinho de dive para ele sentir quando o carro morde, né, quando o freio morde, e ele vai para o assentar do carro. O Norris gosta desse tipo de situação e o Piastri não. Se tiver um carro, um kart, um carro sem suspensão, para ele estar, né, o movimento, a oscilação da suspensão, se for nula, não tem problema para ele. Pode ser como o carro, como se ele estivesse se comportando como um kart. E quando o Piastri teve essa dificuldade, a impressão que deu é que a McLaren fez, se vira aí, cara. Pô, você é bom, você é líder do campeonato, você vai reagir. E a gente não viu um movimento para tentar explicar ou para tentar reverter isso, inclusive ao ponto de que a McLaren já tinha congelado o desenvolvimento do carro, já não ia usar mais nenhum token de desenvolvimento, ou seja, era um carro que era mais para Lando Norris, porque o Lando estava indo muito bem e o Piastri não. Só que nas últimas 3 corridas o Piastri volta a crescer e a gente fica se perguntando o que aconteceu. Esse é o grande problema, para mim um grande mistério. A Piastri terminou ano com 410 pontos, 423, 421, 410 para o Piastri, muito em parte por causa de todo esse problema causado por essa fase de trevas, em que ele ficou colecionando quintos lugares que não levavam a nada. Claro que, nesse aspecto, é muito peso a questão dele ter tido um fim de semana desastroso no Azerbaijão, bate no muro, 0 ponto. Eu tinha batido no treino, né? Tinha batido no treino, bateu na primeira volta. Né? Porque hoje, lá em último, se me engano. Porque hoje, qualquer quinto lugar dá 10 pontos. Né? Se ele tivesse chegado numa 4ª colocação ali, super burocrática, ele teria conquistado 12 pontos, certo? 423, 422, 421, terceiro lugar, que seria uma coisa até normal para uma McLaren, 15 pontos, ele seria o campeão. Então, ali um terceiro lugar ali já... Claro que todo mundo ia ficar chorando por causa da quebra do Lando Norris na Holanda, ia falar que era aquilo que tinha determinado o título, né? Pega... Né, você transforma toda uma temporada em um fato isolado, como aconteceu, por exemplo, naquela cretinice analítica
de colocar só Mônaco 84 como decisivo para a temporada 84 e fazer daquilo uma das maiores estupidez, assim, de estupidez é você colocar que, não, porque era só o Prost ter deixado passar, bom, eu não vou entrar nessa seara, eu já falei disso antes, o quanto é uma cretinice analítica o que colocam, o peso que colocam de Mônaco 84 e a falta de clareza do que foi aquela corrida. Enfim, eu não vou colocar. Netflix reforçando narrativa que não tem veracidade. Enfim, não vou entrar nessa seara. A questão é que, sim, Piastri também não fez por merecer. Ele estava tendo ali uma campanha discreta de eficiência e, de repente, surgem essas trevas e tudo é perdido. E a gente fica se perguntando o que vai ser dele em 2026, até porque, como vai ter mudança de regulamento, a gente pode ter um embaralhamento bem grande dessas equipes. Pode acontecer um grande embaralhamento tipo 2009, né, de 2008 para 2009, 2009 foi o ano da Brown GP, ou um embaralhamento como foi de 13 para 14, em que a Mercedes tinha feito um motor monstruoso, um chassi eficiente, e teve um domínio muito grande a ponto das outras equipes, clientes da Mercedes, também surfarem nessa onda, como foi aquele último suspiro de competitividade da Williams, justamente quando ela mudou para Martini Racing, que era um visual icônico, muito bonito, essa fase da Martin Racing da Williams, que foi justamente aquele último período do Felipe Massa na Fórmula 1. A gente fica... 2026 é um grande tiro no escuro por enquanto. É um terror para os analistas. A gente, enquanto está nesse papel, fica realmente preocupado porque a gente não tem muito o que falar por enquanto. E mesmo depois dos testes, que são muito curtos, a gente não vai ter muita munição, não. Que teste hoje em dia na Fórmula 1, o pessoal tem muito mais a esconder do que para mostrar. Fica uma coisa bastante complicada para o nosso trabalho. Eu levo até aqui o dedo, Lucas, apesar de que acho que os testes, como são tão poucos, não tem muito o que esconder, não. Tem que aquilo ali mesmo, não tem o que esconder, são muito poucos. Agora, esse ano, 2026, que vai ter uma sessão a mais em Barcelona, vão ser 4 sessões, mas a galera não tem muito o que esconder, não. Tem que ir, é aquilo ali que está vendo. Eu queria falar um pouquinho, você falou sobre o tiro no escuro, que é 2026, me lembrou aqui a reação do Gianpiero Lambiase após a corrida, né, que ele pareceu chorando, e até veio a notícia que provavelmente ele sai da equipe por motivos pessoais, mas e você também falou, Lucas, que a McLaren, ela só fez o desenvolvimento do carro até mais ou menos agosto, né? A Ferrari começou até abril, mas a McLaren foi até agosto e meio que manteve o mesmo carro até o final do ano. E a Red Bull não, a Red Bull foi desenvolvendo, até a Itália ela trouxe um assoalho novo, foi desenvolvendo o carro, e eu me pergunto, até que ponto a Red Bull sabe que 2025, pelo menos a médio prazo, a curto e médio prazo, seja uma última chance de ser campeã. Motor novo, ela vai construir um motor que é algo que ela nunca fez, um carro mudando de regulamento sem Adrian Newey por trás. Então ela tem muita, não sei até que ponto a Red Bull tenha lamentado tanto esse título, ter brigado tanto por esse título, mesmo quando mérito também, lógico, a gente falou muito aqui do Max Verstappen, mas também mérito da Red Bull. Como até o Max falou, olha, quando a gente ficou a 100 pontos atrás do Lando Norris, do Oscar Piastri, naquele momento o Oscar Piastri, que é o líder do campeonato, mais 100 pontos. 104 pontos. Aqui poderia, a Red Bull poderia muito bem apertar aquele botãozinho, vamos pensar em 2026, a Red Bull não, vamos tentar. Então, a pergunta realmente vai ser o terror dos analistas de 2026, por causa disso, ninguém sabe como é que vai ser, então até que ponto a Red Bull sabe que 2026, lembra 2014, quando o Vettel vinha de um tetracampeonato, em 2013 bateu um recorde de vitórias consecutivas, e de repente a Red Bull sofrendo com o motor Renault, sofrendo horrores, a Helmut Marko brigando com o Cyril Abiteboul, que era o chefão da Renault naquele momento, um carro que não conseguiu acompanhar. Então eu acho que essa gana toda da Red Bull em lutar até a última corrida,
literalmente até de uma corrida junto com o Max Verstappen, acho que passa um pouquinho, que ele sabe que em 2026 a tendência do negócio é ser bem complicado mesmo. E a gente já pode já seguindo aqui a pauta, né, Lucas, de falar de Mercedes e Ferrari, né? Ferrari, Sim. o Leclerc, como você falou, ele está andando acima do carro, esse final de semana foi mais um, enquanto o Lewis Hamilton... De carro, ele ia pressionar bastante, pressionou nas primeiras voltas, você lembra muito bem, um pouquinho mais de carro, a gente poderia ter uma mudança de cenário para essa final de campeonato. Sim. E lembrando, mais uma vez o Leclerc foi ao Q3, largou bem, se esforçou. Você vê que ele estava se esforçando ali. Enquanto isso, nosso glorioso. Durante a temporada com esse carro, então. E enquanto isso, nosso glorioso Lewis Hamilton, terceira vez consecutiva, ficando no Q1. Cara, tem uma coisa interessante nesse domingo, né? Ele optou pelos pneus macios. É que a Ferrari foi bem perspicaz. Ela colocou o Hamilton o máximo possível com ar limpo, com pneus novos. Então ela colocou com pneus macios, fez uma primeira parada cedo, ficou com ritmo forte, com ar limpo. Depois quando o pessoal parou, ele parou a segunda vez, ficou normalmente com ar limpo e estava sempre num ritmo muito bom. E com isso ele pulou da 16ª posição para o 8º, marcando pontos. Mas isso em nenhum momento apaga uma temporada completamente fracassada de Lewis Hamilton nesse primeiro ano com a Ferrari. Enquanto isso, a Mercedes, a gente estava até conversando... Antes de entrar com Mercedes, João, é a questão daquela sprint na China, que ocorre uma inversão. Veja, ocorre uma inversão total do que é a carreira do Lewis Hamilton. Ele tem que explicar por que ele venceu, não por que ele perdeu. Ninguém sabe. Sprint, que virou um grande mistério, porque ele passou o ano inteiro sem se entender com o carro e venceu aquela sprint. Aquilo ali parecia indicar um sinal de que ele estava tendo uma adaptação que não veio. A partir daquilo ali, foi um downhill, ladeira abaixo mesmo. E é claro um ponto fora da curva ali. Ele foi um ponto fora da curva total. Antes daquela... Acho que a China foi a terceira corrida, mas nas duas primeiras corridas você viu o Hamilton já sofrendo, já tendo seus primeiros atritos com o Ricardo Adame, que foi seu engenheiro. A China foi a segunda. Mas eu me lembro que na Austrália já teve uns atritos com o Ricardo Adame. Então já estava ali vendo que a situação estava muito... não estava muito auspicioso para o nosso querido Lewis Hamilton. Então ele foi uma temporada muito... Acho que nem nos piores planejamentos feitos pela Ferrari por Lewis Hamilton, quando eles se sentaram em janeiro de 25, com aquela capa preta, quando ele tirou aquela foto lá daquela Ferrari F40 ali em Maranello, vamos reunir e pensar em 25. Acho que nem nos piores cenários seria um ano tão ruim como foi esse do Lewis Hamilton, número 1 pela Ferrari, e Leclerc foi uma temporada bem digna. O Charles Leclerc, um piloto que mantém sua velocidade pura, mas é um piloto que em ritmo de corrida está se tornando um piloto bem interessante também, mantendo os ritmos bem fortes. O Márcio gosta, a falar nisso, uma boa recuperação aqui ao Márcio, está se recuperando ainda, e o Márcio gosta muito de dizer que o Charles Leclerc é um piloto subestimado. E sim, ele está claramente evoluindo ainda, ele é um piloto ainda da geração do Lando, do Max, então ele já tem 2 pilotos ali da sua geração campeões mundiais, então o Charles deve pensar, opa, eu tenho condição de bater de frente com esses caras e ser campeão. Só falta a Ferrari colaborar um pouquinho. E acho que a gente pode passar aqui para a Mercedes, Lucas. Você até falou, a gente conversando durante a corrida, como o George Russell foi uma das grandes decepções dessa corrida. A gente esperava muito do George Russell nessa corrida. A gente esperava que fosse ele que balançasse o coreto da McLaren, ficasse ali em quarto, enchendo o saco ali dos pilotos da McLaren. O intruso do trio contender, né? E ele começou largando muito mal, caiu para sexto, foi ultrapassado até pelo Alonso, mas após ultrapassar do Alonso, uma corrida totalmente opaca. Mas aquela história, o George Russell,
a gente estava até conversando com o Douglas semana passada, ele é sólido, mas ele tem um teto baixo. Do certo, até você falou, Lucas, ele tem um teto dele baixo. Então, mais um top 5. Muito bem, Josh. Mais um top 5, pontos importantes. 4º lugar no campeonato. Ele ficou logo atrás dessa briga pelo título. Mas... não capitalizou momentos importantes. Foi um cara com consistência de pontuação. Mas... então, assim como se o Leclerc não foi acima da... se o Leclerc foi acima da Ferrari, o Russell ele foi que a Mercedes pode lidar. Nem abaixo, também nem abaixo, também nem acima. Ele foi... se a Mercedes estivesse bem, ele iria fazer uma corrida muito boa. Se a Mercedes não estivesse bem, ele ia ficar por ali, aí top 4º, 5º, um momento ruim lá em 6º e 7º, amealhando vários pontos. Mas o Russell, ele foi uma decepção nessa corrida. A gente esperava uma surpresa negativa foi o Antonelli, que fez uma corrida irreconhecível, ficou longe dos pontos. 15º. 15º, eliminado no Q2, ficou ali no meio do pelotão o tempo inteiro. Não se encontrou na pista. O fim de semana foi ruim, não é só a questão da corrida. Você pega, por exemplo, o Bortoleto teve uma belíssima qualificação e uma corrida em que ele não teve ritmo. Inclusive a Sauber caindo. A Sauber meio que absorveu um pouquinho, que ela disse que ele tem um problema no carro, então não disse qual, mas falou que o Bortoleto tinha um problema no carro, por isso que ele perdeu tanto ritmo. É tanto que, se você observar bem, o Bortoleto e o Alonso tiveram táticas de coisa bem parecidas, pararam em voltas próximas, mas enquanto o Alonso permaneceu em 6º lugar, diz passagem, o Alonso no 6º lugar, ele beliscou ali um top 10 no Mundial de Pilotos, ele ficou em 10º lugar e ajudou a Aston Martin a ficar em 7º. A Aston Martin desde abril rezando pelo Natal para chegar a 26, já chegar a Adriano e todo o resto, a Adriano agora como chefe de equipe, mas o Bortoleto depois de determinada hora começou a perder ritmo, até sair da zona de pontuação, enquanto o Nico Hülkenberg, que foi claramente superado pelo Bortoleto na classificação, eles até ficaram empatados, uma estatística interessante do Bortoleto, ficarem empatado no head-to-head na classificação com o Nico Hülkenberg. O Nico Hülkenberg largou em 18º e chegou em 9º. Né? Então vamos lá. Pega aqui. 8º. A estratégia do Bortoleto, ele parou na volta 15, ele largou de médio, depois ele pegou o hard dele terrível, o carro não rendeu absolutamente nada, enquanto o Hülkenberg, como ele largou lá atrás, ele fez praticamente a mesma tática do Hamilton, só que ele conseguiu fazer com que o stint dele com o pneu duro fosse um pouco maior. Ele parou na volta 7, que foi uma anterior, eu tô com o chart aberto aqui. Ele parou na volta 7, ele tinha largado de macio, faz uma boa largada por estar com macio, né? Você consegue, ali naquele momento que os carros estão mais pesados, pneu frio, etc e tal, você consegue capitalizar em cima disso. Fez depois um stint bastante interessante, parou na volta 42, e depois ele pegou o pneu médio zerado, e foi subindo, e foi escalando, numa pista que, não canso, desde que ele estreou na Fórmula 1, não canso de dizer que é uma pista que ela não é digna de final de campeonato. E nem que está no calendário, na verdade. É um grande complexo hoteleiro e de entretenimento que tem uma pista por dentro, e não o contrário, não é uma pista que depois você faz a estrutura em volta. É o que a gente fazia quando criança, quando brincava de carrinho, fazia a pista ali em volta dos móveis do quarto ou da sala de estar, sabe? E Yas Marina é um grande circuito de brincar de carrinho da nossa infância. Tá? Só que ele conseguiu ali, com pneus novos nesse stint, pegou um monte de gente com pneu branco já totalmente esfarelada pela frente, foi subindo posições, conquistou uma ótima 9ª colocação, termina, o nome Sauber termina a sua trajetória na Fórmula 1 nos pontos. O nome Sauber começou em 93 e tem até um vídeo interessante, né, do Peter Sauber olhando os fogos, uma foto bem, assim, um vídeo bem marcante, né, o velho Peter Sauber. Mas assim, o Bortoleto,
quando ele coloca os pneus duros, ele ainda mantém o ritmo, ele anda ali junto com o Berman, junto com o Quando Alonso. estava novo o pneu. Aí Quando tá depois novo ele o pneu, foi. aqueles 5, Aí 6, 7 depois. voltas, primeiras voltas, principalmente 3, 4 voltas, né? Tá na ceirinha ali. Tá Ele na chega, ceira, vai a bem. ameaçar o Alonso, ele chega a brigar com o Alonso. E se mantém ali por muito tempo na pontuação, nas últimas voltas, ele foi ladeira abaixo. Tanto que ele foi ultrapassado pelo Huckenberg na última volta. Foi na última volta que ele foi ultrapassado pelo Hulk. Mas segundo a Sauber, o carro dele tinha um problema, só diz qual, né? Então vai ficar igual o dos mistérios. O mistério porque o Hamilton venceu na China, na sprint da China, porque o Piastri renasceu do nada. Ficou um monte de ponta solta esse campeonato. É. A gente quer explicar, a gente quer explicação, a gente quer trazer as explicações. Vai ter um monte de ponta solta aí, e isso muito em parte por causa da falta de transparência de algumas equipes. Enfim, a gente tem que lidar com esse tipo de situação também. Dizer que a gente tem esse tipo de situação para tentar saber o que aconteceu, para analisar, para a gente poder trazer aqui as informações da melhor forma possível, nossa opinião, nossa análise em cima disso. Né? Bom, já falamos aí de um Russell que foi muito, né, foi discreto demais, terminou no top 5, mas poderia ter sido aquele elemento intruso. Fernando Alonso numa 6ª colocação, ele andou bem, inclusive, nos treinos, mas é um cara que já deixou bem claro que não vai sentir saudade desta Fórmula 1, que com esses carros grandes, pesados, e que, segundo ele, não são divertidos de pilotar. Ele que Hamilton também, pegou, né? era a V10 da Fórmula 1, aquilo ali era maravilhoso. O Hamilton também falou a mesma coisa, né, nesse final de semana. Carros com 600 quilos e motor V10 com 900 cavalos. Isso, para mim, é bastante interessante. Começa pelo som. O V10. Eu vi de perto. O V10 não, mas eu vi esse V6 aí, é xoxo alto, demais, mas xoxo desculpa, demais. mas é muito xoxo. É muito xoxo. Tem uma eficiência energética maravilhosa, é o ápice da tecnologia de um motor de combustão interna. Ok. Não combina com o que a gente se acostumou. Nosso standard a respeito de barulho de motor um V6 turbo também, da era turbo, os V12 Ferrari da era aspirada seguinte. Existiam outros motores V12 que gritavam lindamente também, um V12 da Honda, época que o Ayrton foi campeão, aliás, foi o único campeão mundial com V12, né? Mas Ferrari, a Ferrari tinha um flat 12, vamos separar o que é uma coisa e o que é outra. V12 só o Ayrton. O V12 da McLaren soava completamente diferente do V12 da Ferrari, que é no Prost Alesi, aquela turma lá, né? Você tinha V8, V10, V12, você tinha umas sinfonias diferentes. Hoje o som é xoxo e praticamente não tem diferença. E a diferença que tem, tanto faz. Aí passa que mude, né? O regulamento de motor vai mudar para o próximo ano, então que são 2 motores elétricos, me engano, agora vai ser apenas um. O protagonismo, então, basicamente, se a gente já começa a falar de uma temporada 2026, em que o protagonismo do sistema elétrico se eleva e a potência gerada para os motores elétricos vai equivaler à potência do motor de combustão interna. Vai ser a fórmula 50, para 2026 é 50-50. Está sendo um tremendo desafio para os engenheiros, porque você vai ter situações, por exemplo, em que em simulações de retas muito longas, o motor elétrico termina ali, a bateria acabou e o motor elétrico não empurra mais e você fica só com seus 400 e muitos, 500 e poucos cavalos, que é o que estão falando, que vai ser mais ou menos a potência do motor da combustão interna. Então você imagina um final de reta, por exemplo, como do Azerbaijão ou do México, que é longo também, ou um retão de Monza, em que a bateria acaba antes de você entrar na zona de frenagem. Então o pessoal está um pouco desesperado porque isso aí está acontecendo em algumas simulações que eles estão fazendo, e é claro que isso é altamente indesejável para uma categoria que é o pináculo
esporte a motor. Tomara que também mude o motor, né? A gente tá falando aqui que é xoxa, pode ser que o motor fique um som mais agradável, né? A esperança é essa. Já que a gente tá falando de despedida, falou despedida da Saab, é a despedida também do motor Renault. Só que não foi uma despedida muito. Uma despedida que, infelizmente, bem melancólica. Bem melancólica. Uma corrida que não teve abandonos, 19º Gasly, 20º Colapinto. Reflete como a equipe Alpine é uma equipe totalmente sem rumo. É uma equipe que vários problemas internos e É. administrativos, comandado por Fábio Briatore, não precisa dizer muita coisa. Se você acha que o Briatore é solução para alguma coisa, você tem um problema. Enfim, a gente sabe da capacidade de gestão do Briatore. Ele já deu essas mostras durante a sua carreira, mas não deixa de ser um cara polêmico e também afeito a soluções pouco ortodoxas e também não republicanas. Essa é a trajetória, né? Esse é o vídeo vida do Flávio Briatore. E tem um detalhe, né? Não deve esquecer, ok, fui campeão mundial mais de uma vez, já tem 20 anos. A Fórmula 1 mudou em 20 anos, e bastante em 20 anos. Então, e só o fato dele permanecer com o Franco Colapinto, para mim o piloto mais superestimado do grid, para a alegria dos funileiros franceses, para mim já diz muita coisa. Mas é uma pena, um motor Renault de tanta tradição, títulos, um motor que foi e voltou várias vezes na Fórmula 1. Sim, a Renault merece essa homenagem. Primeiro pelo grande pioneirismo do motor turbo, tá? Silverstone 1977, o primeiro motor turbo alimentado da Fórmula 1. Dijon 79, primeira vitória do motor turbo, mostrando que o futuro estava nos motores turbo. Aquele ele estava decretando fim da era Cosworth, o DFV, sim, que foi tão importante. O futuro da Fórmula 1, o futuro dos anos 80 seria realmente montado em cima de motores turbo, e toda a corrida armamentista que foi a década de 80, a era turbo da Fórmula 1 até 88. Motores Renault que foram até de 77 a 86, voltaram em 89 naquela Fórmula 1 aspirada, com mais títulos mundiais, junto à equipe Williams, o título na Benetton em 95, uma nova despedida ao fim de 97, motores que depois ainda tiveram uma sobrevida com nomes Mecachrome e Supertech nas equipes... Benetton Playlife depois, Benetton, Benetton, a Williams usou também, antes do projeto BMW, e Supertech. Depois a gente foi ver a Renault com toda a força nos títulos mundiais de Alonso 2005 e 2006, naquela estrutura que era Benetton e que um dia foi Toleman também, aquela estrutura que a gente chama de Enston, e que existe até hoje. E os títulos mundiais de Vettel na era V8, também, tetracampeonato de Vettel. O nome Renault é um nome que eu tenho um enorme respeito. E desde que eles mudaram o projeto Renault para colocar o nome Alpine que nunca teve relação com Fórmula 1, teve relação sim com o esporte a motor, com o Mundial de Rally, o Alpine A110 campeão mundial de 73 com o Jean-Claude Androuet, Alpine que colocou seu nome junto ao nome Renault no protótipo 442B, vencedor de Le Mans 78 com Pironi e Jean-Pierre Jossot. Agora, era um nome que nunca fez parte da Fórmula 1. O nome Renault sempre fez muito mais sentido e mostra o quanto esse projeto da Alpine é um projeto que já faz tempo que se mostra confuso e complicado e de uma gestão extremamente problemática, um time que foi em uma queda livre incrível, desde um 4º lugar de construtores até essa rabeira de grid em que o motor não foi mais desenvolvido. Hoje, infelizmente, isso é fato, o motor Renault é o mais fraco do grid, não empurra o quanto o chassi Alpine poderia desenvolver, justamente porque ali você tem um sistema muito complicado. E já faz muitos anos que o motor Renault é exclusivo deles. Eles não têm uma equipe satélite, não tem ninguém para fornecer. Por quê? Justamente porque é uma situação complicada. O que a gente
consegue enxergar? Consegue enxergar uma equipe Alpine que, se o motor 2026 da Mercedes for tudo que parece ser, e essa, por enquanto, é uma afirmação dentro do mundo de especulação, a gente ainda continua no escuro com essa regulamentação 2026, mas a grande esperança da Alpine é de ter um chassi que seja ali mediano, mas que o motor Mercedes empurre aquilo ali e faça com que a equipe volte a ter uma retomada, um crescimento, porque claramente foi a pior equipe de 2026, de 2025, e é a tal coisa, né? De onde ela está, ela só pode subir. A gente fica se perguntando se vai subir em 2026 ou se vai continuar fechando o grid. Agora eu levantei aqui o dedo que me veio aqui à mente uma situação que seria realmente meio esdrúxula, né? Que você gosta de falar que a Fórmula 1 gosta de criar soluções que na verdade geram novos problemas. Já pensou se a Renault não muda esse nome, né, para Alpine, quando nasce Renault, e com a saída do motor Renault, que a mesma coisa que o Briatore fez foi, não, esse motor aqui é ruim, não presta, tem que sair e tal. Aí no próximo ano seria a equipe Renault Mercedes, lembrando aquela equipe em 2009, em 2010 que era BMW, Sauber, Ferrari. Ia ficar bem estranho, né? Renault, equipe Renault Mercedes. Acho que já estava meio que vislumbrando essa situação e mudou para a Alpine, né? Porque realmente ia ficar muito estranho essa equipe Renault Mercedes, ia ficar muito estranho. Mas é uma pena a despedida. Assim, aquela história, você falou aí, toda a história da Renault, como montadora, como fornecedor de motores, né, ao longo da história da Fórmula 1. Então sempre foi de idas e vindas, não? Então não acho que não seria surpresa para ninguém se a Renault retornasse em algum momento. Não, ou se eles vendessem essa estrutura para alguém, sabe? E voltasse mais na frente, ninguém sabe. Mas algum desses grupos de investidor, porque hoje a gente tem uma situação que as equipes de Fórmula 1 são como se fossem franquias. Não, são franquias. E você não tem mais a questão de surgir e desaparecer, que foi um processo natural de toda essa trajetória de 75 anos de Fórmula 1. Até porque essas equipes elas dividem o bolo dos direitos de imagem, junto à pontuação, o Campeonato de Construtores, todo o Concord Agreement, que sempre funcionou, né, desde 81, e foi sendo feitas N versões, né, sei lá em qual encarnação está o acordo das equipes aí, sob o guarda-chuva da Liberty Media, mas hoje você tem essa situação em que uma equipe de Fórmula 1 ela vale dinheiro, ela é uma franquia, ela é comprável, ela pode ser encarada como um investimento, que é como, por exemplo, os donos da Williams, que é aquela empresa do Orielton, afinal de contas já faz bastante tempo que a equipe Williams não é mais da família, eles encaram aquilo como um investimento, aquilo ali é um ativo, uma empresa que pode gerar lucro, e esse é o sistema monetário da Fórmula 1 atual, o sistema financeiro, como que circula isso aí. E é claro que o teto de gastos ajuda muito nisso, porque acaba fazendo com que várias equipes consigam participar e, mesmo assim, consigam, inclusive, terminar o ano no azul. Coisa que... A maioria das equipes terminou azul, né? Tanto que... sempre foi um problemão isso aí. Você vê como um problemão? Não entendi, Lucas. Você vê com um problemão isso daí? Não, o que eu estou falando sempre foi um problema, é a questão financeira, de terminar no azul, de não gastar mais do que o teu orçamento. Né? Sim. Tanto que eu vi essa notícia essa semana, inclusive, da Toyota, né? A Toyota agora é a equipe, a principal patrocinadora da Haas. Eu acho que para mim não é questão de sim, mas quando a Toyota vai assumir aquilo ali, como fornecedor de motores, acho que ela não quer repetir o erro da primeira. Até porque a Haas termina bem, porque foi um carro que pontuou regularmente nesse último terço de campeonato. E foi o Ocon, que terminou numa ótima colocação aqui, a 7ª posição, logo atrás do Alonso, colado do Alonso, inclusive, e a frente do Lewis Hamilton, que também não deixa de ser
um fato interessante, o Ocon, ele nesse último período tomou bastante tempo do Oliver Burman, ele terminou P12 essa corrida. Vou até ver aqui no chat de estratégias qual foi a estratégia do Ocon. O Ocon ele largou de médios e foi para hard e conseguiu manter, coisa que o Bortoleto não conseguiu. E o Berman fez mais ou menos a mesma tática também, ele parou um pouco antes, ele fez na volta 14, o Ocon na 19, mas o Ocon soube levar os pneus e soube levar para que fechasse o ano com uma ótima 7ª colocação, ele que estava tomando o tempo do Berman e inclusive sendo alvo de, pô, cara, desse jeito a gente vai achar que você está fazendo hora extra na Fórmula 1 e matar de contra-tempo. O Ocon ele fez um final de semana em Abu Dhabi superior ao do Berman, né? Ele vinha tomando tempo e ele largou na frente, então o Ocon finalmente mostrou a que veio antes que ele se torne um piloto em hora extra. Ele que vai completar 30 anos agora. Os pilotos já estão. Até essa galera. Não dá para cara ter por mais um ano móveis e utensílios, né? Até porque o Berman terminou o campeonato na frente dele, apesar da pontuação. Sim, ele fez. Foi 41 a 38. Tá? Bem equilibrado. 41 para o Berman, 38 para o Ocon. Mas o Berman já se mostrou um piloto bem consistente. Foi 5 pontuações até Lucas, você falou no vídeo retrasado, que foi um recorde na raça, 5 pontuações consecutivas. O Berman é um piloto. O Berman assim, tá muito na cara. Na hora que o Hamilton picar a mula, Berman, vem. É impossível. Na cara. Ele é um piloto Ferrari. Ele é um piloto. Eu falei da Toyota, mas não devemos esquecer que a Haas ela tem uma ligação muito forte, tanto que ela tem um local dentro da fábrica da Ferrari que é da Haas. A Haas é uma situação muito peculiar, porque a Haas pisa em 2 canoas. Ela tem o apoio técnico de patrocínio da Toyota, ao mesmo tempo que ela tem laços muito estreitos com a Ferrari. É uma situação muito, muito interessante, e eu não sei como é que eles vão, enfim, como é que eles vão lidar com isso aí nesses próximos anos. Eu acredito que a Toyota, em algum momento, ela vai chegar forte, como eu falei. Ela não quer repetir o erro da primeira aventura, que ela, quem não se lembra, 20 anos, 2002, 2013, a Toyota era a equipe que mais botava dinheiro na Fórmula 1, mais do que a Ferrari, que estava no auge do domínio do Schumacher, mas a equipe que estava mais dinheiro na Fórmula 1 era a Toyota. E ela... eles se deram o luxo de fazer um primeiro Fórmula, que era um protótipo horrível, por sinal, que foi desenhado pelo André Cortanzi, era um carro lento, pesado. Daí eles fizeram 2000 eles anunciaram 2000, 2001, 2002 e foi daí a partir desse momento a equipe que mais gastava. Só que, cara, resultado não veio. Eu acredito que esse estágio pecuniário ali dentro da Haas é mais um. Vamos ver como é que tá, como é que a equipe de Fórmula 1 trabalha. Que a gente lembro que na época falava muito que a Toyota era uma equipe muito burocrática, então ela não conseguia se desenvolver muito por causa disso, né? E também tinha aquela piada, né? Eles pensaram muito alto em ser campeão mundial com Ralf Schumacher e Arno Trulli, é pedir demais. As contratações da Toyota também são uma coisa à parte, porque a própria chegada do Mike Gascoigne também foi um cara era muito superestimado, absolutamente superestimado. O Cristiano da Mata não soube lidar com aquilo, né? Baita piloto, estava num baita momento e poderia ter sido o futuro da Toyota. É um cara, aliás, que a gente vai trazer aqui para a gente poder também fazer uma entrevista com ele. Também está na nossa lista para que a gente possa fazer. A gente vai ter mais novidades. As entrevistas internacionais também vão voltar em breve aqui no canal. Para quem acompanha a gente, fique atento às nossas publicações. E para quem está vendo esse vídeo não assina, a gente pede, claro,
para que você assine as notificações e fique sabendo das nossas novidades, que a gente vai continuar aqui com as nossas pautas históricas, né? Terminado o ano, a gente vai para as nossas pautas históricas, vamos ter análise, né? Na próxima segunda já está contratado já a pauta de fazer uma análise da temporada 2025, mas muita pauta retrô, nossas entrevistas vão ser retomadas, incluindo as entrevistas internacionais, no que a gente sempre convida, fala assim, olha, veja as entrevistas que a gente fez no canal, desde que a gente começou, no começo de 2024, a gente fez muita entrevista legal, as entrevistas internacionais, recentemente aí, Stephanie Johansson, Stefano Modena, contando muitas histórias interessantes aqui no canal, e a gente, claro, para 2026, a gente vai trazer mais entrevistas relevantes, interessantes, para quem acompanha aqui o nosso trabalho. A gente passou recentemente aí dos 1.000 inscritos, um número que deixa a gente super orgulhoso. A gente continua sendo um canal pequenininho, né? Então, a gente continua sendo um canal pequenininho, nichado, para quem gosta de conteúdo aprofundado, para quem gosta de história, mas a gente traz um conteúdo que é justamente para esse pessoal que tem esse entusiasmo e, por nossa sorte, esse número vem aumentando de tempos em tempos. A gente sabe que a gente rema contra a maré, a gente faz conteúdo que nem todo mundo gosta, todo mundo às vezes é muito imediatista, quer ver um vídeo rápido, quer ver um resumo, aqui não é essa pegada, mas a gente tem o nosso papel e a gente sabe cumprir o nosso papel, que é o de trazer essas pautas históricas, de fazer essas análises mais aprofundadas, de trazer essas entrevistas sobre causos do passado, essas resenhas muito interessantes, e a gente já pegou aquela resenha muito bacana aqui no canal e vai continuar com essa mesma pegada em 2026. Isso não muda para 2026 aqui no canal. Bom, avançando na pauta aqui, já falamos sobre a gente já falou sobre todos os pontuadores, né? A gente... Sim. Eu acho que a gente falou agora, a gente está falando de despedida, né, Lucas? Acho que a gente também... a gente pode até colocar que o Lance Stroll ganhou um pontinho, termina o ano aí, o nosso... como diria o ceguinho, vai ter uma diferença medonha, né? Porque quem leva a equipe é o Fernando Alonso. O problema da Aston Martin é aquela história, é uma equipe super estruturada, mas ainda tem cara de ser equipe de família. Vamos ver como é que eles vão lidar com essa situação. Eu já falei qual seria a saída honrosa para o Lance Stroll, falei já há muito tempo, que é a questão do programa que eles têm para o WEC, sabe? Seria uma ótima solução para todo mundo. O Stroll vai para o WEC, tenta ganhar Le Mans e continua pilotando e deixa a Fórmula 1 na mão do Adrian Newey, do nosso Fernando Alonso aí, que cumpriu uma temporada modesta, chegou na 10ª colocação, claro que isso aí colocaria ele, eu acho que eu colocaria ele dentro de um top 10 da temporada, porque ele mostrou que mesmo com a idade que ele tem, ele que é de 81, né, já está chegando na metade dos anos 40 de idade, né, já está chegando no primeiro tempo de jogo, mesmo assim, digno de... Não, com competitividade, com vontade, ele está com muita gana de trabalhar com o Newey para o ano que vem, então o Alonso está ainda com motivação, está ainda com competitividade, a gente sabe que não é o mesmo Alonso, é um Alonso que não gosta desses carros pesados, grandes demais, mas que de repente pode se divertir bastante no ano que vem e ter uma parceria que leve a Aston Martin novamente nesse caminho de competitividade. Lembrando que em 2023 ele teve uma baita temporada. Ele estava ali, uma máquina de fazer pontos, muitas vezes ali flertando com uma vitória, o que seria épico, e recordista de um monte de coisas, enfim. Mas ele cumpriu uma temporada maravilhosa, coisa de realmente deixar a gente empolgado de ver um cara com a idade que ele tem, um pós-40, que hoje o pós-40 é bem diferente, a medicina esportiva garante que você possa ter um overtime aí um pouco mais interessante do que você tinha em gerações anteriores, que se aposentavam nos esportes, e os esportes em geral, mais cedo, e quem estava com 40 no esporte já estava numa situação bem mais downhill do que está o Alonso, e é muito legal ver o cara com toda essa vontade, essa verve ainda competitivo, motivado, uma motivação que o próprio Lewis Hamilton não consegue transparecer. Ele
tenta ali se mostrar grato, né? Aquela coisa toda do grateful, que ele exagera muito nesse aspecto. Tanto que teve o jantar de pilotos e ele mandou o grateful, sou muito grato por estar junto e tudo mais. Cara, parecia o Conor Moore, que é aquele cara que fica imitando os pilotos, ele é ótimo, na verdade, né? Ele faz as imitações, ele pega o tempo inteiro no pé dessa história do Hamilton. I'm so grateful, né? E parecia que o post do jantar dos pilotos tinha sido escrito pelo Conor Moore, sabe? Parecia alguém se passando pelo Hamilton de maneira caricata, escrevendo o post da rede do Hamilton. Então isso é muito complicado. Aliás, o Hamilton que agora, né, falando sério, ele falou que vai largar um pouco as redes sociais, vai ter uma espécie de um detox aí de redes sociais, para tentar, de repente, botar a cabeça no lugar e ter mais uma temporada decisiva 2026 com a Ferrari. Ele fez isso em 2021. Em 2021 eu me lembro que quando ele ficou muito, né? Eu até vou muito nessa linha que essa fase atual do Hamilton passa muito ainda por 2021, 4 anos atrás em Abu Dhabi. Ele fez a mesma coisa, até muita gente pensou que ele ia se aposentar. Podemos dizer que ele se aposentou, não literalmente, mas podemos dizer assim, não é figurativamente, sim. Mas vamos ver, sendo honestamente, eu não acredito muito no Hamilton, mas se ele queimar minha língua, eu acho que vai ser bem legal. Mais um piloto com over 40, né? Over 40, fazendo bonito, né? E a gente tá falando aqui em despedida, né? Acho que vale a pena também despedir do Reginaldo Leme, dos comentários na TV. Toda reverência ao Regi, ele foi referência para todos nós, a gente cresceu escutando o Regi, então eu acho que essa despedida da Bandeirantes, mas principalmente a do Reginaldo Leme, que, poxa, ali, a gente escutou, a gente cresceu escutando o Reginaldo, aquela vozinha mansa, tal, explicando ele esteve presente em vários momentos históricos nos últimos 50 anos da Fórmula 1, então, mais de 50 anos de Fórmula 1, então acho que é legal também registrar essa despedida. A gente falou tanto de despedida, Sauber, para quem acompanha a Fórmula 1 há muito tempo, existe um vínculo afetivo com o Reginaldo Leme. A gente sabe que o Reginaldo ele teve um momento de mais disposição, inclusive de mais destaque, de mais tempo. Nos últimos anos ele foi muito mais comentarista pontual, mas é um cara que viajou o mundo, é um cara que trouxe para a gente as temporadas de Fórmula 1, todo aquele momento, praticamente todo aquele momento daquele alinhamento incrível astral que a gente teve de Emerson, Piquet e Senna, 8 títulos mundiais em 20 anos. Reginaldo Leme passou esmagadora parte do tempo dentro disso aí, trazendo as notícias desse período de glória, esse melhor período que a Fórmula 1 teve com o Brasil, e é claro que nisso aí a gente cria esse afetivo junto ao Reginaldo Leme, né? E claro, a gente só tem a agradecer, a homenagear e desejar aí que ele tenha novos projetos. Ele não vai mais comentar a Fórmula 1 na TV, mas que tenha outros projetos, que ele possa contar o que ele viveu nesse tempo todo, né? Porque ele acompanha a Fórmula 1, ele cobra a Fórmula 1 desde 1972, o primeiro título do Emerson. Então é claro que é um cara que tem muita história para contar, e sendo o GP Total esse veículo de comunicação que preza tanto pela valorização do esporte, que a gente também possa ver o Reginaldo contando as suas histórias de bastidores, história de contato dele com pilotos, com engenheiros, com donos de equipe. É um cara que viveu intensamente isso e entrevistou e conviveu com tanta gente, que rende histórias muito interessantes e que não podem ser perdidas com o tempo. E é uma preocupação de poder resgatar e poder registrar essas memórias. Claro que recentemente ele fez um livro de memórias, mas que ele possa trazer mais desses causos, dessas entrevistas, desse convívio que ele teve com todo esse paddock da Fórmula 1, ele tendo sido testemunho ocular de toda uma evolução técnica, de geração de pilotos,
equipes que nasceram e morreram, e estava lá o Reginaldo vendo tudo aquilo e registrando e trazendo para a gente as notícias a respeito dessa Fórmula 1 que a gente aprendeu a gostar. Então, claro que nisso aí fica toda a nossa reverência, a gente paga esse tributo ao Reginaldo Leme por toda essa trajetória tão longeva e tão importante para o jornalismo automobilístico brasileiro. Fica aqui, então, portanto, a nossa homenagem. É isso, acho que toda a corrida final é também uma de despedidas, né? Então, teve o Tsunoda também, da Renault, Sauber, Tsunoda também, né? Que também foi anunciada o line-up da Red Bull, o Tsunoda vai se tornar piloto de testes, né? Temos que falar rapidamente aqui, e o Tsunoda, infelizmente, a corrida dele foi uma despedida melancólica. Até porque a defesa dele de posição. Não, chá comigo aqui. Sabe? Chá comigo aqui. Ele falou no rádio pelo menos isso, né? Não se preocupe, não sei o que eu estou fazendo. Mostra a falta de desenvoltura dele. Ele teve as chances que teve, fez coisas interessantes, mas teve seu tempo e a gente sabe o quanto o programa da Red Bull, dentro do que é a realidade do programa da Red Bull, até que ele durou bastante tempo. Porque a gente já viu pilotos que foram fritados em óleo quente muito antes e por muito menos motivação em termos de entrega de resultado, de desempenho. A gente vai ver um Isack Hadjar que foi muito bem sendo promovido para uma Red Bull, e nisso aí eu acho que ele acaba tendo uma grande sorte, porque os carros do ano que vem vão ser bem diferentes. Então essa grande diferença de um carro que é muito difícil de pilotar e só um Max Verstappen sabe pilotar, talvez em 2026 a realidade seja bem diferente por causa dessa mudança substancial de campeonato, de regras técnicas que a gente vai ter para o campeonato do ano que vem. Talvez o Isack Hadjar, que fez sim uma temporada bem interessante de estreia, queimando minha língua, não canso de dizer isso, queimou minha língua sim, eu achava um cara, um piloto entre safra, deu sorte de ser titular e tudo mais, não, fez uma temporada muito interessante sim, e a gente vai falar bastante sobre isso na semana que vem, quando a gente trouxer aqui a nossa análise do campeonato. Mas queria terminar do jeito que eu comecei, dizendo que esta foi uma crônica de um vice-campeonato, de um vice-campeão que se mostra muito superior aos demais pilotos do grid e que nem por percentual não foi pentacampeão mundial. Quando a gente fala em pentacampeão mundial, a gente já lembra de nomes como Hamilton, como Schumacher, como Fangio. A gente entra aí num círculo muito grande, e a gente tem a real dimensão da grandeza do Max Verstappen, mesmo ele não sendo o nome a ser colocado como o campeão da temporada no 2025. Suas palavras finais, João, antes da gente encerrar aqui. Você já falou tudo, né, Lucas? O Max Verstappen é o melhor piloto disparado e não tá, eu gosto de dizer, não tá batendo em bêbado na ladeira, né? Um grid que tem Alonso, tem Hamilton, caras multicampeões. Tem mais um campeão agora, o Lando Norris, mas tem caras como o Charles Leclerc, que é um piloto rapidíssimo, o George Russell, que é um piloto que tem a sua solidez, e o Max Verstappen consegue se destacar de forma muito grande na frente de todos esses caras. O Max, como até o Marcel Pilati, nosso irmão Marcel Pilati falou, ele quase se igualou ao Schumacher, o Schumacher ele é heptacampeão, mas ele tem 5 títulos seguidos. Ele é o único na história. O Max Verstappen, por meio ponto percentual, ele igualou isso. Ele é tetra, ele pode ser penta. Ele tem 2 condições, tem 28 anos. Eu não acredito muito nessa história de eu não vou passar muito tempo na Fórmula 1. Vários pilotos falaram isso. Acho que até o Hamilton falou isso, o Alonso falou isso, e estão aí até hoje, indo por mais de 20 temporadas na Fórmula 1. E o Max, eu acredito que ele já tem um bom tempo ainda de Fórmula 1 e ele possa conquistar esse penta. Não sei se vai ser penta seguido, vai ser bem complicado, mas ele foi o piloto do ano. E eu gosto de lembrar, muita gente tem essa discussão inútil de quem é o melhor piloto de todos os tempos, o melhor da história. E eu tenho uma lista pessoal, que eu não boto uma lista do primeiro, segundo, eu gosto de colocar os pilotos ao longo do tempo,
de eras, como é que a gente falou aqui do Jim Clark, de Michael Schumacher, de Ayrton Senna, que eles não podem ter vencido daquele ano, mas eles eram o melhor piloto naquele período. Então, eu considero de 22 para cá o Max Verstappen. Então, estamos vivendo a era Max Verstappen. Ele não foi campeão em 23, ou em 25, desculpa. Ele não foi campeão em 25, mas ele é o grande piloto do grid. Em 26 também o será, dificilmente, sei lá, se essa questão aparecer um Antonelli se mostrar um Star Classe, o Charles Leclerc empilhar vários. Vai ser muito difícil tirar essa coroa do Max Verstappen. Ele que, nessa minha lista, ele destronou o Lewis Hamilton em 2021 e agora estamos vendo era Max Verstappen. Ele é o melhor piloto. O Lando Norris foi o campeão esse ano, tem seus méritos, como eu falei. No futuro a gente vai ver com outros olhos ou não esse título do Lando Norris, mas o melhor piloto chama-se Maximilian Verstappen. É isso aí, gente. Então, já fica programado, segunda-feira que vem, a gente vai ter a análise do campeonato, vamos falar bastante sobre os pilotos, sobre as corridas, lembrar, né, fazer essas associações que a gente normalmente faz com as temporadas, vamos traçar esses paralelos, que é coisa que a gente faz bastante, e a gente poder encerrar essa temporada 2025 com uma análise mais aprofundada. A gente falou um pouco mais da corrida em si, e a gente fica para o programa que vem para a gente fazer essa análise. Mais uma vez, claro, dando méritos ao Lando Norris pelo título, né? Ninguém consegue ser campeão mundial ao acaso, ou colecionando azares, ou colecionando incompetências. Ao mesmo tempo que a gente deixa bem claro que, sim, o campeão não foi o melhor, e a gente termina aqui desejando mais uma vez uma rápida recuperação para o Márcio Madeira, que faz falta aqui no nosso programa. A gente espera ver ele o mais rápido possível aqui de volta na bancada do GP Total. Grande abraço a todos. Temos então, portanto, um encontro já marcado para análise da temporada 2025 aqui no nosso canal. Grande abraço a todos e até a próxima.